Notícia importante, hein? Policiais federais envolvidos na investigação de uma suposta tentativa de golpe comandada por Jair Bolsonaro querem concluir esse inquérito ainda em outubro. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, algumas análises ainda estão em curso e novos depoimentos poderão ser tomados. Além disso, a Polícia Federal quer evitar ser alvo de críticas e protagonismo, tendo que sustentar sozinha uma série de indiciamentos, possivelmente o do próprio Jair Bolsonaro, em pleno período eleitoral. Isso porque a PGR, a Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo Tribunal Federal já sinalizaram que não vão denunciar nenhum dos alvos dos inquéritos antes da eleição municipal, justamente para evitar acusações de instrumentalização política ou partidarismo do judiciário. Você, Dávila, vou começar com você. A gente já tratou disso em outras ocasiões, mas agora informações que vieram à tona nesta segunda-feira. A Polícia Federal possivelmente deve pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro nessa suposta tentativa de golpe de Estado, mas isso só ocorreria após o período eleitoral. Dávila. Bom, primeiro, o inquérito tem que ter prazo para ser concluído. Não pode abrir um inquérito e deixar, como a gente vem falando aqui na questão do Supremo, um inquérito aberto durante tanto tempo. Precisa, e se não encontrou prova suficiente, o inquérito acaba. Mas precisa ter um inquérito com prazo determinado para se apresentar as acusações, as provas. Como tudo é tratado em sigilo, Caniato, é difícil opinar. Opinar sobre o quê? A gente não sabe o que está acontecendo. É tudo sobre esse manto de sigilo hoje que acontece no Brasil. Então vamos esperar o inquérito ser apresentado com as devidas evidências para nós podermos fazer aqui um julgamento de valor, porque senão fica muito difícil. Esse manto do sigilo que está no Brasil hoje é totalmente antidemocrático, seja na investigação aqui, seja no Supremo, não dá, nós precisamos de transparência, a democracia demanda transparência. Então, a meu ver, é preciso esperar ver o que vem para nós podermos opinar sobre o assunto. Delegado Palumbo, segundo as informações, muito possivelmente novas tomadas de depoimentos serão realizadas e a gente poderia elencar aqui algumas investigações e inquéritos que foram realizados ou que estão conectados a Jair Bolsonaro, né? Teve o caso da falsificação ou adulteração do cartão de vacinas, também a suposta venda de joias sauditas, teve também aquele episódio da baleia que foi arquivado. Enfim, a gente pode elencar aqui alguns casos que envolvem Jair Bolsonaro. Muitos entendem que essa suposta tentativa de golpe seria o caso mais sensível. Concorda? Enxerga dessa forma? Queria que também trouxesse sua reflexão sobre o possível indiciamento somente após o período eleitoral. No que isso muda? Caniato, para o delegado fazer o indiciamento, ele tem que ter um mínimo de requisitos, de elementos que comprove a autoria e a materialidade. Tem que ter algum indício disso, senão ele não pode sequer fazer o indiciamento. Ocorre que a gente sequer sabe do que se trata. A Polícia Federal, infelizmente, vem sendo aparelhada e atuando a favor do governo. Basta a gente lembrar do inquérito da baleia, sem pé nem cabeça. Imagine você andando no mar, no seu jet ski ou com algum amigo, passa uma baleia, é natural, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, e aí você toma um inquérito na cabeça, né? Agora, o quanto o fato deles não indiciarem agora, só esperando após as eleições, eu acho sensato isso. Eu acho que o Poder Judiciário está sendo muito atacado, está sendo muito mal visto, tanto o Poder Judiciário quanto a própria Polícia Federal, justamente por esse aparelhamento político ideológico. Então é bom eles fazerem isso até para preservar as instituições. É isso, a gente está trazendo as informações sobre o inquérito que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro e também aliados. É um processo que estaria na reta final, apesar da informação que novos depoimentos devem ser colhidos nos próximos dias. Mota, também é preciso considerar a possibilidade de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas há todo um cuidado para que isso seja feito após o processo eleitoral. Há o receio de que isso, de certa forma, pudesse interferir na eleição desse ano. Mota.
Mas vazar essas informações para os veículos de mídia agora, quanto a isso não tem preocupação, né? É impressionante nesses inquéritos como essas informações vazam para alguns veículos de mídia, né? Segundo um desses veículos de mídia, a apresentação do inquérito só vai ser feita em outubro, primeiro por uma questão técnica, depois por essa razão política, para que o indiciamento não seja feito no período eleitoral. Desculpa perguntar, mas por quê? Se há evidências de crime, se o inquérito obedece ao devido processo legal, por que esperar passar as eleições? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Mas aí eu me lembrei que o presidente Bolsonaro já foi investigado por chegar perto demais de uma baleia. Dávila, você queria também sua reflexão e esse cálculo que é feito pela Polícia Federal, possivelmente Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal, de, no caso de indiciamento, realizar esse procedimento somente após o período eleitoral. No que mudaria? O período eleitoral é para dizer que não interferiu nas eleições, tal, mas o ponto, como você bem falou, é uma purpurri de inquéritos. A gente não sabe o que está realmente. Porque tem o inquérito das joias que você falou, tem o inquérito do cartão de vacina, teve o da baleia, teve do golpe de Estado. Agora, são coisas em momentos da política completamente diferentes, né? 2 desses aí, por exemplo, é quando Jair Bolsonaro era presidente da República, né? Outro é quando ele já não era mais presidente da República. E outro é ainda para ver se realmente houve a questão do golpe de Estado, que essa sim é uma questão central. Porque imagine você se a conclusão final é que não houve golpe de Estado no inquérito. Desmonta toda a tese da prisão de centenas de pessoas. Porque, se não houve uma tentativa de golpe de Estado, então o que foi o 8 de janeiro? O 8 de janeiro foi o que nós aqui sempre defendemos, uma arruaça, uma coisa de vandalismo, de baderna, mas não tem nada a ver com golpe de Estado. Então, tem coisas que estão ligadas, intimamente ligadas com decisões absurdas que foram tomadas, cerceando a liberdade das pessoas. Então, é por isso que o inquérito precisa vir à tona, precisa ter data para essas coisas serem apresentadas, porque isso tem enorme implicação na vida, não só de Jair Bolsonaro, mas de centenas de pessoas que sofreram algum tipo de consequência por causa da teoria, entre aspas, do golpe. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. O inquérito que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros aliados na reta final. Possivelmente, a Polícia Federal deve pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro somente após o período eleitoral, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Agora, delegado Palumbo, independentemente dessa situação em que Jair Bolsonaro se encontra, com todos esses inquéritos abertos, sendo investigado em muitas frentes, né, por conta desses episódios que nós destacamos, a força política dele permanece inalterada, ao contrário, né, parece que cada dia que passa ele está mais forte e consolidado no cenário político e arrasta muitas pessoas, inclusive muitos candidatos querem sempre ter o apoio dele. Isso não somente nas principais capitais, como nas cidades menores, né? Disputam, inclusive, a possibilidade e a autorização do diretório, por exemplo, nacional do PL para conseguir uma foto e estampar o retrato de Jair Bolsonaro no seu santinho. Caso Jair Bolsonaro seja indiciado e em um cenário negativo para ele, isso não diminui a força dele na política brasileira. Ele continua sendo uma figura muito importante e certamente será disputado por outros partidos, né? Penso que sim, Caniato. Talvez seja esse o motivo deles não terem feito o indiciamento agora, porque ia causar uma comoção e o presidente Jair Bolsonaro tem uma força que não é natural, não é comum a todo político. Ele é uma rara exceção. Aonde ele vai, ele arrasta multidões. Ele fez senador, ele fez deputado, ele fez governador, o próprio governador do nosso estado aqui de São Paulo foi eleito porque o Bolsonaro colocou as mãos dele, senão ele jamais seria eleito. E é uma coisa até bonita, porque o Tarcísio sempre fala em gratidão. E o homem que não tem gratidão não tem caráter. Então, talvez, analisando melhor a situação,
eles não estão fazendo o indiciamento agora, que eu fiquei prestando muita atenção no que o Mota falou. Por que não fazer o indiciamento? Medo das instituições serem taxadas de aparelhadas para atuar de determinada forma, ou é medo deste homem que aparece na tela para o nosso telespectador e para o acompanhante de YouTube crescer ainda mais? Porque ele é o tipo de político que quanto mais ele apanha, quanto mais ele sofre esses tipos de perseguição, e para mim alguns inquéritos são perseguições sim, ele cresce cada vez mais e vai arrastar cada vez mais gente. Podem ter certeza que ele vai fazer dezenas e dezenas de prefeitos pelo Brasil afora, simplesmente pelo fato dele estar apoiando. É por isso que tem muitos políticos que ficam atrás do presidente Jair Bolsonaro o tempo todo, porque sabe da força. Se perder esse apoio, se perder essa aliança, dificilmente se reelegeriam. É verdade, o Mota costuma sempre destacar isso, alguma coisa como a popularidade massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Agora, Mota, caso os indiciamentos se confirmem e Jair Bolsonaro tenha um 2025 complicado quando a gente olha para esses inquéritos e esses possíveis indiciamentos, isso não pode ter um efeito contrário, inclusive reforçando uma tese de perseguição e tornando ele muito mais popular? Eu não tenho dúvida nenhuma, Canhoto. Eu ando por aí. Eu não vivo dentro de um carro blindado cercado de seguranças. Eu pego o metrô, eu ando nas ruas, eu vou à feira, vou ao mercado. Em todos os lugares eu converso com pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todas as idades. E o sentimento é esse. O sentimento é de que a justiça está sendo usada politicamente. Eu não sei, escapa a minha compreensão como alguém pode achar que isso possa ser uma coisa sustentável. Não é. E esse cálculo, que segundo, vamos ser justos aqui, segundo o veículo de mídia que diz que teve acesso, né, às informações, que está sendo feito um cálculo, esse cálculo é impossível. Então eu vou fazer esse indiciamento daqui a 3 meses, porque aí o impacto, não existe como fazer esse cálculo. Aliás, eu acho que até o cálculo pode ter o efeito exatamente oposto, né? Depois das eleições, se esse indiciamento tivesse sido percebido como adiado para não impactar as eleições, talvez esse efeito que se está querendo evitar seja muito maior. E essa caracterização do presidente Jair Bolsonaro ou de qualquer figura política como sendo perseguido injustamente, isso num país onde 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos, onde aqui a gente comenta o sujeito que assassinou o pai e a mãe foi solto há pouco tempo, o que matou a filha foi solto há pouco tempo. A gente não cansa de dar essas notícias aqui que caracterizam o estado de impunidade que vive esse país. E aí você vê uma figura política extremamente popular, um líder político, né, sendo alvo de uma série de inquéritos, de investigações. É preciso a gente ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Dávila, quer arrematar? Depender do avanço desses inquéritos, isso vai ter um impacto na imagem de Jair Bolsonaro e, claro, na sua popularidade. Isso mexe com a política brasileira, né? Mexe com a política brasileira, Canhato, e eu concordo com o Mota. Não tem cálculo, não tem essa racionalidade que fazer com que esse resultado do inquérito saia agora ou depois. O ponto é que tudo isso continua alimentando o bolsonarismo, que continua um fator importante nas eleições, e continua influenciando as conjecturas na direita e, portanto, continuará tendo peso importante no cenário político nos próximos anos. O fato é que nós precisamos aproveitar isso, e aqui é a minha causa de sempre que eu defendo, para unir a direita. Nós precisamos estar unidos em torno das candidaturas para 2026, nos tornarmos muito competitivos e vencer as eleições, porque é somente retomando o poder que nós colocaremos o Brasil no rumo certo.
Claro que a gente vai voltar a tratar disso, mesmo porque tem o PL da anistia que corre no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e muitos apontam que, dependendo do avanço desse projeto de lei, poderia inclusive abrir uma brecha para a reversão até da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Enfim, a gente vai tratar disso aqui na programação da Jovem Pan News. Tem um